No Rio de Janeiro, a medida de internação à força de crianças e adolescentes usuários de drogas tem provocado polêmica. Aqui em São Paulo, a experiência carioca poderá ser repetida. A Procuradoria-Geral do município já deu parecer favorável a esse tipo de internação. Vamos saber do presidente da Fundação Criança e vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB, Ariel Castro Alves, como ele vê essa medida. Bom dia, Ariel. Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer falar com vocês. O meu entendimento é que esse tipo de medida não pode ocorrer de forma indiscriminada e genérica, para não se tornar uma forma de limpeza social, como nós temos verificado ocorrer na própria cidade do Rio de Janeiro. Não se pode recolher primeiro, levar para uma delegacia e depois internar de forma aleatória. Ainda mais a área de assistência social se prestando para esse papel, como tem ocorrido no Rio de Janeiro, atuando junto com a própria polícia. Os programas sociais são de proteção e não são de punição. Então, se nós tivéssemos programas sociais sérios, que realmente atendam as crianças e adolescentes, esses programas saberiam quais as crianças, jovens que precisam de internação involuntária ou mesmo internação compulsória. Ela deve ser a última alternativa, só para aqueles casos em que os jovens não aderiram aos tratamentos anteriores nos próprios centros de apoio psicossociais, nos CAPs, que fugiram de abrigos, não aceitam deixar as ruas após as abordagens que os educadores sociais que atuam nas ruas fazem ou deveriam fazer. Infelizmente, na capital paulista existe um desmanche dos programas sociais, do próprio São Paulo Protege, que fazia a abordagem e o trabalho com as crianças e adolescentes nas ruas, a desativação dos CRECAS, que são as casas de acolhimento inicial, os centros de referência da infância e da juventude. Então, esses programas, nesses casos em que os jovens precisariam de internações involuntárias, eles deveriam fazer os relatórios sociais, encaminhar para as promotorias da infância e juventude, para os conselhos tutelares, e também o próprio Ministério Público que pediria um laudo da área da saúde e depois pediria para a Justiça uma internação compulsória, com base em todas as justificativas, os relatórios sociais, os laudos médicos, o entendimento do Conselho Tutelar. Então, daí nós teríamos a individualização das situações, até porque cada caso tem um diagnóstico e, com base em cada diagnóstico, existe um tratamento mais adequado. A gente pode falar a respeito das crianças e adolescentes que estão nas ruas. E aquelas crianças e adolescentes, meninos, meninas, que estão em casa e que os pais, estão apavorados, não sabem o que fazer. E nesse caso, é importante essa internação forçada ou não? Os pais, qual que é a orientação para eles? Os pais precisam consentir com a situação de internação involuntária ou compulsória. Então, os pais também podem procurar os conselhos tutelares, os pais podem fazer o pedido de internação compulsória através da Defensoria Pública, através de um advogado. Isso no caso em que os pais verifiquem que eles já tentaram todas as formas, eles já levaram seus filhos nos centros de apoio psicossociais. Em alguns casos, os filhos ficaram em comunidades terapêuticas, mas os filhos precisariam mesmo de uma internação forçada numa clínica de tratamento de drogadição, que a maioria das pessoas não tem condição de pagar esse tipo de atendimento, ou uma internação num leito hospitalar adequado, principalmente no período mais difícil, nos primeiros dias, para a pessoa se desintoxicar, se livrar da droga. Então, o meu entendimento é que esse tipo de medida, de atuação por parte do poder público, ele só pode ocorrer em casos excepcionais, individualizados, especiais. Até porque eu entendo que a legislação brasileira, ela prevê o princípio da dignidade humana na Constituição Federal, que seria a base, então, para esse tipo
de internação. E o próprio dever de agir que tem o poder público para garantir a vida digna, a integridade física e psicológica das pessoas, o bem-estar social. Inclusive, se o poder público não agir, se os pais também se omitirem, isso pode configurar a omissão de socorro. É como se nós tivéssemos um suicida tentando se matar e que nada seja feito para evitar essa morte. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, ele prevê as medidas de proteção. Entre as medidas de proteção, tem a previsão da internação hospitalar ou similar, inclusive para situações envolvendo drogas, psiquiatria, para que ocorra um tratamento adequado. Mas isso é só para os casos realmente crônicos, em que os programas sociais e de saúde têm o dever de saber quais são. E tem pais também que estão desesperados em relação aos filhos que correm risco de vida por conta dos traficantes, né? Esse caso também é importante, né, Ariel? Exatamente. Nós temos, só que na região do Grande ABC, fizemos um levantamento recente, temos 48 crianças e adolescentes ameaçadas de morte, 80% em razão de dívidas com o tráfico de drogas. No Brasil hoje nós temos em 11 estados brasileiros 516 crianças e adolescentes ameaçadas de morte, 60% também casos de dívidas de drogas. Então muitas vezes os ameaçados de morte por dívidas com traficantes, eles acabam até procurando um tratamento até para ficarem protegidos, escondidos numa clínica ou numa comunidade terapêutica. Então eles têm medo de serem mortos, inclusive de forma covarde e cruel, pelos traficantes, mas não têm medo propriamente de morrer em razão do uso da droga, em razão dos próprios problemas de saúde. Então é fundamental que nós sejamos realistas. Hoje muitos jovens envolvidos com drogas estão ficando internados em unidades de internação para adolescentes infratores, ficando em presídios ou infelizmente indo para os cemitérios porque não receberam o tratamento adequado na área de saúde. Então é preferível uma internação compulsória nesses casos excepcionais do que ele acabe sendo assassinado, acabe se endividando, ficando ameaçado de morte, a própria família também acaba sendo ameaçada. Hoje nós vivemos dilemas aí na própria área da saúde, alguns setores que entendem que tudo se resolve com redução de danos e outros que pregam que a internação também é a receita para tudo. Não, nós temos que ser objetivos, né? Precisa de um meio termo e cada situação tem um diagnóstico e com base em cada diagnóstico tem um tipo de tratamento adequado. Eu te dou como exemplo, nós temos um adolescente aqui de 12 anos atendido pela Fundação Criança de São Bernardo. Só no ano passado ele teve passagem aqui na Fundação em abrigos 30 vezes e nas 30 vezes nós encaminhamos para o Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas, encaminhamos para as comunidades terapêuticas e ele voltou para as ruas e ainda ontem eu o vi nas ruas pedindo dinheiro em faróis e muitas vezes também quase sendo atropelado por estar bastante drogado, por estar muito dependente do crack. Então esse é um tipo de situação em que todos os programas, todas as tentativas anteriores falharam e agora só nos cabe pedir a internação compulsória até para tentar salvar a vida desse jovem. Hoje o Brasil, em média, a cada ano são 20 mil mortes de jovens de 15 a 24 anos. Se levarmos em conta as mortes de crianças e adolescentes, são 21 mortes por dia. Se levarmos em conta dos jovens de 15 a 24, são 50 mortes de jovens por dia e com certeza a droga tem contribuído para grande parte dessas mortes que têm ocorrido. Então, nós precisamos de ações imediatas. Infelizmente, também não adianta se discutir internação compulsória
se nós não temos uma rede estruturada para esses atendimentos. Apesar da própria criação dos centros de apoio psicossociais, que é um esforço do governo federal, nós precisamos efetivamente de clínicas de tratamento de drogadição, de leitos apropriados nos hospitais da rede pública, porque senão também a medida, mesmo que aplicada em casos excepcionais, vai se tornar completamente inócua, porque nós não temos os locais adequados. Ou vai ocorrer, igual tem ocorrido no Rio de Janeiro, que estão colocando em abrigos de entidades sociais, obrigando que essas entidades usem a força para conter esses jovens e também, muitas vezes, obrigando que as entidades deem remédios o dia inteiro para tentar conter esses jovens, uma espécie de sossega-leão. Então, uma superdosagem de remédios para tentar conter esses adolescentes. Isso não vai ter nenhum resultado efetivo na recuperação dessas crianças e adolescentes. Quer dizer, aqui em São Paulo o teu temor é que justamente a polícia vá, retire os meninos e meninas das ruas e leve para qualquer lugar que não seja um atendimento adequado, né? E simplesmente só para tirar da frente ali, da Cracolândia, né? O que está aparecendo em São Paulo seria uma tentativa de limpeza social, principalmente pensando no foco da Cracolândia, na questão do comércio, pensando também em obras na área do turismo. A própria Copa do Mundo tem motivado essa limpeza social no Rio de Janeiro e muito menos está se pensando no bem-estar, na vida, na dignidade dessas pessoas. Por isso que é necessário que todos os órgãos aí que têm compromisso com essa área social possam se integrar, possam atuar em conjunto e que a internação compulsória seja realmente aplicada naqueles casos em que o tratamento, o atendimento não deu certo das formas anteriores. A pessoa acabou não aderindo ao tratamento e por isso ela precisa desse amparo, precisa ser de alguma forma contida, obrigada inicialmente a se tratar, até para que ela volte à sua própria consciência e depois dê continuidade a esse tratamento. Muito obrigada pela entrevista, Ariel. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, um grande abraço. Um abraço. Conversamos com Ariel Castro Alves, presidente da Fundação Criança e vice-presidente da Comissão Nacional da Criança e do Adolescente da OAB.